Posso contar a demissão de Jordão. Estamos online? Estamos ao vivo. Deixa eu me posicionar melhor aqui. Bom, pessoal, boa noite para quem foi entrando aí. Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, muito bacana, sobre a MP 927. Boa noite, Rodrigo. A gente vai falar sobre a MP 927, na verdade, por que ela caducou, e a gente vai explicar as consequências disso. A MP 927 foi publicada no Diário Oficial da União dia 22 de março de 2020. Primeiro, gente, eu queria explicar para vocês como que funciona uma medida provisória. Para quem não sabe como que funciona, eu vou passar um resumo. A medida provisória, ela está prevista na Constituição Federal, e o presidente da República, ele cria ela em situações emergenciais. E aí ela tem um efeito imediato. Uma lei, quando ela começa a tramitar, que ela passa no legislativo, tudo, tem a aprovação da Câmara, tudo, precisa de votação de todas as esferas do governo. E a medida provisória, quando o governo sanciona, ela já tem um efeito imediato. Então, nessa situação que a gente está vivendo desde março, um pouquinho antes até já teve muitos casos de Covid, foi necessário que o presidente da República tomasse algumas medidas para enfrentamento do estado de calamidade pública, porque as empresas foram obrigadas a paralisar, né, as atividades, os comércios, indústrias fecharem por conta do risco de saúde pública. E aí, o que aconteceu foi que o governo começou a agir, a tomar medidas para proteger o emprego das pessoas, para proteger principalmente as microempresas, que normalmente são as mais afetadas nesses momentos de crise. Foi publicado o decreto número 6, um decreto legislativo, número 6 de 2020, que decretou o estado de calamidade pública no Brasil. E aí, mediante esse decreto, veio outras medidas para poder regulamentar a situação do país, das empresas, como que iria ser feito para proteger as empresas e os empregados nessa situação que a gente está vivendo. Então, como que funciona? Quando a medida é sancionada, ela tem um prazo para ser convertida em lei. Então, inicialmente é um prazo de 60 dias e ele pode ser prorrogado por mais 60 dias. No caso da MP 927, teve um prazo total de 120 dias que ela ficou vigente, ou seja, 4 meses, desde o dia 22 de março até o dia 19 de julho, que foi a data que ela findou. Não houve nenhuma manifestação do governo, ela começou a tramitar na Câmara, no Senado, mas depois eles decidiram por não convertê-la em lei e ela perdeu a validade, ela foi expirada, caducada, né? De uma maneira grosseira de se dizer. E aí a gente vai comentar um pouquinho agora sobre a consequência disso, dela ter sido caducada, dela ter sido expirada. Eu vou falar um pouquinho para vocês, anotei aqui alguns pontos, para a gente não esquecer de comentar nada. Então, vou falar um pouquinho sobre os efeitos do teletrabalho, como que era antes, né? E quando veio o MP, o que aconteceu? Antecipação de férias individuais e coletivas, sobre o banco de hora, sobre as exigências administrativas na questão de saúde e segurança do trabalho e antecipação de feriados não religiosos. E depois, no final, vou fazer alguma recomendação, vou dar o meu parecer sobre essa situação. E o objetivo dessa live, principalmente para os funcionários, os empregados, colaboradores do departamento pessoal, é se atentar para essa realidade, porque às vezes a gente fica numa rotina muito louca, quem é do departamento pessoal deve saber, e às vezes o cliente pode te ligar ou o dono da empresa e pedir para você fazer algum procedimento dentro dessa medida provisória e você acabar, pelo vício, não se atentando que ela perdeu a validade. Então, vamos comentar aqui como que era antes e a gente faz um comparativo do que a MP alterou
e como que a gente vai proceder daqui para frente, os contratos que ainda estão vigentes, os acordos individuais seguindo a medida provisória. Então, eu vou começar aqui falando para vocês, gente, do teletrabalho, tá? Para quem não sabe, o teletrabalho é o famoso home office. A legislação define como trabalho remoto ou à distância. Como que funciona? Assim, normal, a regra, o teletrabalho é, assim, teoricamente novo na legislação trabalhista, na CLT, ele veio em 2017 com a reforma trabalhista e ele já estava regulamentado, mas se a empresa quisesse implantar o teletrabalho, né, lá na empresa, no seu local de trabalho, ela precisava do acordo do funcionário. O funcionário tinha que dizer, ok, eu concordo em trabalhar de casa, fazer home office. E a empresa tinha que avisar esse empregado com no mínimo 15 dias de antecedência, depois que ele concordasse, olha, eu aceito, para que ele iniciasse o teletrabalho. Tem alguns vídeos que eu falo sobre o teletrabalho, mas isso também é assunto, eu não vou entrar em detalhes, porque isso é assunto para uma outra live, para um outro material. Mas assim, eu vou dizer o principal que foi alterado com a MP. Então, quando veio a MP, esse prazo de 15 dias de antecipação que o empregador tinha que ter um mútuo acordo e tinha que se antecipar em 15 dias, ele foi extinto. O empregador bastava decidir que ele iria fazer o teletrabalho e avisar com um prazo mínimo de 48 horas o empregado. Então a gente pode ver uma diferença significativa nesse ponto, que era, antes tinha que ter o mútuo acordo da empresa e do empregado, tinha que ser avisado com 15 dias de antecedência no mínimo que ele iria começar o teletrabalho, e no retorno o empregador simplesmente comunicava que ele teria que retornar ao trabalho presencial, mas também com esse aviso prévio de 15 dias. Quando veio a MP, apenas 48 horas, não dependia da aprovação do empregado, e no retorno também o aviso para o funcionário retornar ao trabalho presencial era de apenas 48 horas de aviso prévio. Então isso foi uma mudança que a medida provisória trouxe referente ao teletrabalho, ou seja, flexibilizou e fez as empresas tomarem uma decisão rápida, né? Não deixou a empresa imobilizada, ela teve como agir, não ficou dependendo da decisão do colaborador, e isso foi uma mudança significativa. O que acontece agora que a MP foi expirada? Volta às regras anteriores. Então, quem assinou um acordo de teletrabalho até o dia 19 de julho vai seguir as orientações da medida provisória. Mas quem assinou depois, por exemplo, a partir do dia 20 de julho, aí não pode mais levar em consideração o que diz a medida provisória, tá? Então, isso é a mudança mais significativa em relação ao teletrabalho. Vamos ver qual que é o próximo ponto que eu anotei aqui. Sobre a antecipação de férias individuais e coletivas. Vamos falar como que era antes. Vocês já devem conhecer antes de vir a MP alterando. Para você dar férias para o empregado, você precisa comunicá-lo 30 dias antes do início do gozo. Então, tem um aviso prévio que você vai dar para o empregado. E aí, você combinando com ele, dando o aviso de 30 dias, ele pode entrar em férias. Quando veio a medida provisória, esse aviso prévio, ela tirou esse aviso prévio de 30 dias. Então, a empresa poderia dar férias para o empregado, com um aviso prévio de 48 horas apenas, e aí o empregado já podia sair de gozo de férias, né? Uma informação importante sobre o pagamento das férias. 1/3, e as férias no geral, antes, ela tinha que ser paga 2 dias antes do empregado sair de gozo. Então, assim, se o empregado ia sair, hoje é dia 23, se ele ia sair no dia 25, então hoje já teria que estar fazendo o pagamento das férias, no dia 23. Com a MP, houve 2 mudanças no pagamento das férias. Uma você poder pagar as férias até o 5º dia útil
do mês seguinte ao de gozo das férias. Então, se eu fosse gozar as minhas férias em abril, você poderia pagar até o 5º dia útil de maio, durante a vigência da MP. Agora, uma outra mudança significativa é referente ao 1/3 das férias. Hoje, como que é pago 1/3 das férias? É pago junto com as férias, nos 2 dias antes de iniciar o gozo das férias. Com a vigência da MP, o empregador poderia optar por pagar esse 1/3 depois, até o dia 20 de dezembro de 2020. Ou seja, facilitaria para o empregador que ele não teria que arcar com o total de férias antes do empregado começar. Ele poderia pagar até o 5º dia útil do mês seguinte e ainda tinha a opção de escolher o 1/3 para pagar até a gratificação natalina, que é o que está na lei, que é o dia 20 de dezembro, lá junto com a segunda parcela do 13º. Isso na vigência da medida provisória. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de férias que eu não falei que é muito importante. Gente, de férias, o mais significativo era isso, essas opções de pagamento e o aviso prévio. Então, o pessoal aí da rotina do departamento pessoal teve muitas solicitações de férias e não tinha essa preocupação de que tinha que 30 dias fazer o aviso prévio. Já podia emitir os recibos com esse prazo de 48 horas e passar para os empregados. E agora que a MP foi expirada, o que foi assinado, os acordos individuais de férias que foram assinados até dia 19/7 continua valendo. E agora, a partir do dia 20 de julho, volta tudo ao normal e 30 dias de aviso prévio, pagamento das férias 2 dias antes. Bom, isso é sobre as férias... gente, sobre as férias coletivas, uma informação importante. Com as férias coletivas, tinha que ser avisado o Ministério do Trabalho, que agora é o Ministério da Economia, com 15 dias pelo menos de antecedência, tanto o Ministério da Economia quanto o sindicato. E quando a MP veio, aí não foi mais necessário, ela dispensou desse aviso prévio. Então não precisava avisar mais o sindicato e o Ministério do Trabalho que os funcionários da empresa estavam saindo de férias coletivas. Vamos ver o outro ponto. Olha, gente, banco de horas, uma coisa muito importante para falar sobre o banco de horas. Como que era antes o banco de hora? Como que é na legislação na CLT e que vai voltar a ser aplicado agora? Se você fizer um acordo individual com o empregado, você pode compensar o banco de horas em até 6 meses as horas acumuladas. Se houver um acordo coletivo ou uma convenção coletiva que fale sobre o banco de horas, pode ser feita a compensação em até 12 meses. Então, esse é o procedimento normal que está previsto na CLT. Agora, quando veio a medida provisória, ela deu uma flexibilizada nessa questão do banco de horas. Como os funcionários tinham que ficar em casa por conta do Covid, ter que se proteger, então o funcionário podia assinar um acordo individual com a empresa e ele podia acumular horas negativas ou positivas, ou seja, ficar com saldo credor ou devedor na empresa. E essas horas, a MP trouxe uma forma diferente de compensação, que depois que terminar o estado de calamidade pública, que vai até 31 de dezembro de 2020, pelo Decreto 6 de 2020, depois que terminar o estado de calamidade pública, essas horas vão poder ser compensadas em até 18 meses. Só que agora voltou ao normal, ou 6 meses de compensação por acordo individual, ou 12 meses por acordo coletivo. E o que é importante? Você pode estar falando assim, mas eu assinei um acordo dentro da vigência da MP. Eu ainda vou poder compensar essas horas nesse prazo de 18 meses, depois que terminar o estado de calamidade pública? Sim, você pode. Por quê? Porque você assinou um acordo dentro do período de vigência da medida provisória. Então, não tem nenhum problema. Quando você assinou, estava vigente a medida provisória, você vai seguir os termos do acordo e fazer essa compensação. Uma dica, gente, muito importante é que isso seja muito bem separado, essa questão do banco de horas, tá?
por exemplo, o empregado assinou um acordo, por exemplo, dia 1º de abril ele assinou um acordo de banco de horas para compensar depois. Aí a empresa tem que fazer um controle, fazer isso por escrito, uma planilha, que a partir do dia 1º de abril o empregado começou a fazer banco de horas segundo a medida provisória 927. E marcar até o último dia que ele fez banco de horas. Por exemplo, se ele fez banco de horas até 19 de julho, pega esse período de banco de horas e anota, porque só esse período soma a quantidade de horas positivas ou negativas. Só esse período vai poder ser compensado depois que terminar o estado de calamidade pública nesse prazo de 18 meses. O que ele fez antes disso ou depois disso, a partir do dia 20 de julho, normal, vida que segue normal, vai ter que seguir os acordos individuais ou coletivos com os prazos que eu falei, de 6 meses e 12 meses. Então é bom ter isso bem separadinho para não ter problema futuramente numa rescisão ou com um sindicato. Então essas horas ela vai compor o banco de horas, mas ela vai ser compensada de uma maneira diferente. É bom deixar isso bem claro pro empregado, né? E porque agora a medida provisória não está mais vigente. Deixa eu ver se falta alguma coisa para falar sobre o banco de horas. Teve bastante gente que tem perguntado, falando: vai ter algum problema eu ter essas horas acumuladas? Não, gente, não tem nenhum problema. É só realmente finalizar, colocar o último dia que essas horas foram acumuladas dentro da medida provisória e começar a fazer agora nos moldes antigos que já rezava a CLT. Não tem nenhum problema, vai poder seguir essas regras da medida provisória. Deixa eu ver aqui o próximo assunto. A MP 927, durante o período de estado de calamidade pública, ela dispensou os exames periódicos ocupacionais e complementares. As empresas elas têm que fazer acompanhamento desses exames, tem atividades de risco, tem os prazos para ser cumprido esses exames. Como a gente estava numa situação de doença e muito arriscado ficar indo em hospital, clínica para fazer exame, foi dispensado esses exames e eles podem ser retomados podem voltar a ser feitos até 60 dias após o término do estado de calamidade pública. Só que uma coisa muito importante, inclusive uma recomendação. Agora que as coisas já estão voltando ao normal, que o pessoal já está voltando a trabalhar com todos os cuidados para proteger a saúde, muito importante as empresas, os profissionais da área de departamento pessoal, já agendar para fazer esses exames agora. Isso é uma recomendação minha, não é? A legislação não fala sobre isso, ela dá o prazo de 60 dias após o término do estado de calamidade pública. Mas é muito importante você agendar já, falar com a empresa para já começar a fazer esses exames. Por quê? Trata-se de uma situação de saúde, para proteger a vida do empregado. Então, agora que já está tudo retomando ao normal, pode ser antecipado, fazer esses exames, já marcar tudo que tiver atrasado de exame periódico ocupacional para fazer agora, que é uma forma mais segura, né? A empresa fica protegida e o empregado também não precisa esperar terminar o estado de calamidade pública para retomar esses exames que eram obrigatórios. Uma outra coisa, gente, muito importante também. Peraí, deixa eu falar sobre isso aqui. Bom, eu vou falar sobre a antecipação de feriados e depois eu volto aqui, nesse ponto dos exames, tá? Vou falar agora já. Sobre o exame demissional, gente. O exame demissional foi o único que a medida provisória não extinguiu. Ele era obrigatório, né? Se o empregado foi demitido durante o período de vigência da MP, a empresa tinha que pedir para fazer o exame demissional, mesmo nas condições que a gente estava.
porque até nem faria sentido fazer o exame demissional depois de 3, 4, 5, 6 meses. O estado de saúde do empregado depois desse período seria outro e não faria sentido ele fazer um exame demissional depois desse prazo. Então, a única exceção que não seria necessário fazer esse exame demissional era se o exame periódico tivesse dentro do prazo de 180 dias do último que foi feito. Aí, nesse caso, não precisava fazer o demissional. Fora isso, em todos os casos de rescisão nesse período, o exame demissional teria que ser feito. Uma outra previsão, antes na CLT não tinha a questão de antecipação de feriados. Talvez alguma convenção coletiva poderia trazer alguma previsão de alguma categoria específica, mas antes da medida provisória não tinha essa previsão. E com a medida provisória trouxe a opção de antecipar os feriados não religiosos. Se fossem religiosos, teria que ser acordado com o empregado de forma individual, para ver se ele realmente gostaria, né, de antecipar o feriado. Então, ela trouxe essa opção. As empresas que assinaram acordo durante a vigência da medida provisória vai poder antecipar. Digamos que ela colocou no acordo que queria que os empregados antecipariam o feriado de 7 de setembro, por exemplo. Então, quando chegar, se ela antecipou, se ela já descansou referente ao período desse feriado, quando chegar o feriado, lá em setembro, vai ter que trabalhar normalmente, tá? Muito importante se atentar à data de assinatura dos acordos. Agora, após o dia 19 de julho, já não tem mais previsão para fazer esse tipo de acordo de antecipação de feriados. Bom, gente, eu acho que eu falei dos principais pontos que a medida provisória trouxe. E agora a ideia é... Tem alguém fazendo pergunta, eu já vou ler a pergunta, tá bom? Mas qual que é o objetivo? Deixa eu ver a pergunta. O empregador poderá manter o empregado trabalhando em home office? Nossa, uma pergunta muito boa. Se o empregador assinou um acordo de teletrabalho nas condições da medida provisória, ele pode manter esse empregado em home office, até que ele convoque o empregado para voltar presencialmente. Se assinou um acordo até o dia 19 de julho, falando que o empregado iria trabalhar em home office, então ele pode continuar em home office até que o empregador convoque ele de volta para trabalhar de forma presencial. Agora, se for assinar um acordo de home office agora, a partir de 20 de julho, precisa fazer um aditivo no contrato de trabalho, tem que seguir os prazos da CLT, que é o mínimo de 15 dias, precisa da autorização do empregado, tem que ser um mútuo acordo, não é mais unilateral, só o empregador decide. E a gente vai seguir as regras do teletrabalho, que é os artigos na CLT, é do artigo 75A até o 75E. Lá fala sobre as regras do teletrabalho. Então tem que seguir essas recomendações agora, porque a MP não está mais vigente, tá, gente? Mas quem já está de home office, já assinou acordo antes, não tem nenhum problema, vai continuar. E aí, quando o empregador chamar de volta, faz o aviso prévio e o empregado retorna para o trabalho presencial. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode colocar aí que eu vou lendo as perguntas. Então, gente, uma coisa, eu queria... na verdade, o objetivo dessa live para falar sobre a medida provisória... Teve algumas pessoas que eu conversei antes da live e aí eu comentei que a medida provisória tinha expirado e teve gente que, nossa, expirou, né? Eu não sabia que eu podia, pensei que ainda estava vigente. Então é importante a gente se voltar, principalmente quando sai uma medida provisória, a gente já contar a data que ela foi publicada, contar o primeiro prazo de 60 dias, aí ficar atenta nas notícias, na televisão, nos sites da Câmara, nos sites oficiais do governo, para ver se vai sair alguma mudança, acompanhar a tramitação dela,
porque isso a gente pode fazer, né? Isso é aberto para a gente, os documentos de tramitação, em que esfera do governo que está, se foi votado, se não foi votado, isso a gente pode acompanhar, então é muito importante o profissional do departamento pessoal fazer esse acompanhamento. E aí a gente também tem uma dica muito importante que eu sempre faço, eu acho que é importante o profissional da área de departamento pessoal fazer. Por exemplo, você montar uma planilha no Excel e você colocar todas as medidas provisórias que estão saindo. Aí põe o número da medida provisória, a data que ela foi publicada no Diário Oficial da União e qual que é a previsão do primeiro vencimento, dos 60 dias. Tal. Aí você vai lá, faz uma forma de você ficar acompanhando. Entra toda semana, entra todo dia na planilha, põe algum lembrete. Tem hoje muitos aplicativos que te lembram, mesmo um lembrete no celular. Vou entrar para ver se teve alguma alteração porque venceu o prazo de 60 dias. Se não teve nenhuma alteração, ou teve alguma notícia que foi prorrogada por mais 60 dias, põe um novo prazo de vencimento para você acompanhar. Porque aí não vai correr o risco de você fazer nenhum contrato, nenhum documento com base numa medida provisória que não tem mais validade. Já pensou se você faz algum acordo fora da validade da medida? As consequências podem ser grandes, pode gerar passivos para a empresa de processo trabalhista, autuações do governo. Então isso é uma coisa muito importante, fazer uma planilhinha onde você possa acompanhar as medidas provisórias da nossa área para ver se tem alguma medida para vencer e fazer esse acompanhamento até para você poder avisar o cliente, amanhã, por exemplo, é o último dia para você aderir ao que a medida trouxe. Se você não aderir, não vai poder aderir mais. Então, você estaria ajudando também o cliente na parte de gestão da empresa, né? De repente, ele pode economizar, ele pode se programar de uma forma diferente com uma informação que você passar para o seu cliente. É uma informação que parece, às vezes, tão coisa de rotina para a gente, não parece tão importante, mas pode ser muito importante para o seu cliente ou para o dono da empresa. Então, isso é uma dica que eu deixo para vocês poderem acompanhar as medidas. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Pessoal, eu acho assim, dos pontos mais importantes que a medida traz, eu já falei todos os pontos. Agora, a recomendação é que a gente possa aplicar as normas que estão na CLT, né? Esquecer da medida provisória, ficar atento às novas normas, ou às normas que já existiam na CLT, para a gente não cometer nenhum erro, dar nenhuma informação errado, e até pelo vício também, né, da gente ter ficado 4 meses fazendo esses acordos individuais. Isso afetou bastante a rotina do departamento pessoal, porque antes era tudo de uma forma mais planejada, as empresas davam férias sempre no mesmo período para os empregados, ou tinha empresa que nunca dá férias individuais, sempre dá férias coletiva. Então, você como profissional do departamento pessoal, você já estava acostumado a essa empresa sempre no mês X, ela dá férias coletivas para o empregado. E aí, isso daí, quando veio a medida provisória, muitas empresas tomaram a decisão do nada, olha, eu quero dar férias depois de amanhã coletiva para a empresa. E aí o profissional do departamento pessoal teve que se organizar, teve que correr para poder atender todas as empresas, e deixou bastante conturbada a nossa rotina no departamento pessoal por conta disso. Então a gente meio que virou do avesso. Quem for da área sabe o que eu tô falando, porque o departamento pessoal ele tem uns momentos que ele é mais tranquilo. E aí, às vezes, de repente, quando você pensa que tá com o serviço tudo em dia, do nada surge alguma coisa que faz aquela bagunça, né? Aquela zona que você tem que se organizar. E eu, inclusive, eu quero deixar bastante dicas aqui para vocês
conforme o tempo, essa é só nossa segunda live, para como que você pode otimizar esses processos do departamento pessoal para não surtar em situações como essa que na verdade ninguém estava esperando, né? Foi uma coisa nova e a gente teve que se adaptar, ler muita medida, ler muita portaria, tá atento, e a gente pode melhorar nossos processos para que a gente não seja pego de surpresa e esteja sempre com o serviço em dia. Tem mais uma pergunta: qual o prazo de aviso prévio das férias agora? Então, agora que terminou a vigência da MP, as férias, se você for dar férias individuais, o prazo é de 30 dias. E se você for dar férias coletivas, no mínimo 15 dias de aviso. Você vai avisar o Ministério do Trabalho. Agora tem os serviços para poder avisar, pode ser feito pelo site. Você avisa o Ministério do Trabalho, avisa o sindicato, no meio que eles disponibilizarem. E depois você pode fazer um comunicado para os funcionários da empresa, da maneira que a empresa está acostumada. Disparar um e-mail para todos os funcionários, colocar em algum local visível, quadros informativos falando quando vai ser o início das férias coletivas. As empresas costumam dar férias coletivas porque tem alguns setores que têm algumas particularidades, bastante sazonal, né? Às vezes porque é inverno, porque é verão, porque é Páscoa, porque é Natal, final de ano, e aí as empresas optam por dar férias coletivas. Então, esse prazo agora vai voltar, né? O que está na CLT. Quem perguntou foi direito como solução. Tem mais uma pergunta: a compensação do banco de horas é a mesma também? Quem está perguntando sobre o período, né, de compensação. Qual que é o prazo de compensação? Então, durante a MP, como eu disse, 18 meses após o término do estado de calamidade pública, ou seja, começa a contar depois de 31 de dezembro de 2020, esses 18 meses. Agora, na situação normal, se a empresa tiver um acordo individual com o funcionário, aí a compensação do banco de horas tem que ser feita em até 6 meses, compensar as horas acumuladas, ou negativas, né, positivas ou negativas. E se tiver acordo coletivo com o sindicato ou previsão em convenção coletiva, aí pode ser feita essa compensação em até 12 meses, tá? Então é assim que vai ficar agora. Gente, eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta. De nada. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, a gente vai se ver na live da semana que vem, na quinta-feira. A gente vai passar aí o flyer para vocês com o assunto. Semana que vem a gente tem convidado que vai trazer umas dicas muito legais, umas coisas. A gente vai falar de um assunto muito importante. Então, se programem aí para quinta que vem. A gente vai passar o horário direitinho para vocês lá no Instagram, fiquem atentos nos stories, quem participa do grupo do Telegram, que a gente vai informar vocês sobre a próxima live e o assunto da próxima live, mas eu já adianto que teremos convidados. Convidado ou convidada, não posso dizer. Bom, gente, eu acho que é isso. Quem tiver sobre o que será, não posso falar. Vocês vão ficar sabendo, acompanha o Instagram, que vocês vão ficar sabendo. O Rodrigo tá falando, parabéns, ótimo conteúdo. Só perdeu quem não viu. Isso aí, Rodrigo. Muito obrigada por você ter acompanhado a live. Essa é a nossa segunda live do canal, então vai ter muito mais e cada vez a gente vai estar melhor, mais didático. Mas obrigado, Rodrigo, por ter acompanhado aí a live. Fica atento às próximas, beleza? Gente, eu não posso falar o tema, mas vai ter um convidado muito especial, igual a gente teve a semana passada, um assunto muito legal. Vai ser umas dicas, nota 10. Então, não só para os profissionais do departamento pessoal, mas os profissionais de outras áreas também vai agregar bastante valor para vocês, tá bom? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Uma boa noite para vocês e até a próxima. Tchau!
E agora? Encerrar.